Olá, você é aluna do segundo EJA, tá? Eu acabei, né, de fazer a aula aqui para vocês. Infelizmente, somente a aluna Tainara compareceu, mas eu dei aula para ela, tá? E para qualquer aluno que estivesse aqui. E trabalhei com ela no GeoGebra e mostrei o conteúdo de semelhança e congruência entre triângulos e entre figuras, polígonos regulares e polígonos não regulares, tá certo? Então, assim, eu tô gravando para vocês agora, para que vocês também tenham acesso. Vou passar lá para o GeoGebra para a gente começar. Então, pessoal, voltamos aqui, tá certo? Para continuar a aula. E aqui eu coloquei esse slide, vou mostrar para vocês. Deixa eu até abrir aqui. Vou colocar a apresentação de slides para ficar melhor. Então, aqui nós temos o segundo EJA médio, Erine Belo Jardim, e foi nossa aula sobre congruência e semelhança entre polígonos, tá certo? E aí, o que a gente viu? Aqui eu coloquei uns prints da aula, ok? E aí eu vou mostrar umas coisinhas para vocês no GeoGebra. Aqui, veja, nós estamos trabalhando no GeoGebra, certo? E nós fizemos aqui dois triângulos. Esse aqui eu movimentei ele, não estava nessa posição, mas aí, quando a gente sobrepôs, nós vimos que eles eram congruentes. Aqui eles estão sobrepostos, dá para ver aqui, ó. Lado B e F, lado E e A, lado D e C, certo? Que é justamente, ó, lado B, F, A, E e C, D, certo? Então, coloquei um triângulo sobre o outro, ó, encaixou direitinho, sobrepôs direitinho. E quando isso acontece, ou seja, a figura tem a mesma forma e mesmo tamanho, então são congruentes. Portanto, esses triângulos são congruentes. Aqui, vejam que esses dois triângulos, eles têm também a mesma forma. No GeoGebra, eu vou mostrar para vocês o que a gente fez na aula, que a gente pegou um triângulozinho dele, então esse ângulo encaixa perfeitamente com esse ângulo encaixa com esse ângulo encaixa com esse. Então, todos os ângulos são iguais. Então, eles têm exatamente a mesma forma, tá? E tamanhos diferentes, portanto, são triângulos semelhantes. E aí, nós vimos também, eu juntei lá, tirei um dos triângulozinhos aqui e eu deixei aqui. Então, eu peguei uma reta paralela a essa base G. Então, aqui eu mostrei, né, dei um spoiler aí, como o pessoal gosta de falar, em relação ao Teorema de Tales, que vai ser o conteúdo da nossa próxima aula, tá? Semana que vem. Então, se essa reta aqui é paralela a essa, então mantém o mesmo ângulo. Então, eu marquei aqui a medida dos ângulos para ver que é exatamente igual. Se eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal, elas definem o mesmo ângulo. Então, isso acontece aqui e acontece aqui também com essa transversal em relação a essas duas retas. Então, esse ângulo alfa, 53,13 graus, beta, 53,13 graus, delta, 36,17 graus e gama, 36,87 graus, beleza? Então, eles mantêm o mesmo ângulo, portanto, nós temos aqui retas paralelas cortadas por transversais, que no caso são os lados do triângulo, formam ângulos iguais. Isso me garante que o triângulo também é semelhante. Então, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso semana que vem. Aqui, quadrado, então a gente pega ele, a gente vê que todos os ângulos encaixam direitinho. Então, assim, todo quadrado é semelhante a outro, né, gente? Se eles tiverem exatamente o mesmo lado, então eles são congruentes. Mas todo quadrado vai ser semelhante porque eles mantêm os ângulos de 90 graus, certo? Aqui, nós pegamos um polígono
polígono regular, assim como o quadrado é um polígono regular. E o que define um polígono regular? Todos os lados têm a mesma medida, todos os ângulos internos também têm a mesma medida. Então, quando eu pego essa figura e saio encaixando aqui, todos os ângulos encaixam direitinho. Portanto, tem a mesma forma, tamanhos diferentes, são polígonos semelhantes. Aqui, deixei lá no GeoGebra, tá, para trabalhar com vocês, essa figura, parei nessa figura, porque ela foi a mais complicadinha para desenhar durante a aula, então não é porque é complicada, é porque as outras foram bem mais simples, tá? E aí eu vou trabalhar com vocês lá no GeoGebra agorinha, tá? E aí só mostrando que a gente já trabalhou, congruência, tá? E semelhança de triângulos, congruência e semelhança de polígonos e teorema de Tales, que eu só dei uma leve introdução. Deixa eu fechar aqui a apresentação e vou lá para o GeoGebra. Então, aqui, gente, veja só. Aparentemente, né, a grosso modo, a gente olha para esses dois polígonos que, como é que eu poderia nomear esses dois polígonos? Veja a quantidade de lados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, é um hexágono. E esse também é um hexágono, porque possui 6 lados. Porém, ele não é um hexágono regular, como aquele que eu acabei de apresentar lá embaixo, lá no slide. Ele é um hexágono irregular ou um hexágono não regular, tá? Por quê? Porque as medidas dos seus lados são diferentes. A medida dos ângulos também são diferentes. Eu poderia medir cada ângulo aqui e ver que são diferentes, tá certo? Mas enfim, vamos observar se essas figuras são ou não semelhantes. Como aqui eu estou no GeoGebra, o GeoGebra me permite algumas movimentações, então eu vou fazer isso, ó. Vejam só que coisa linda. Pego aqui, ó, esse ângulo exatamente igual, mas quando eu venho para aqui, ó, que seria o ângulo correspondente, nada a ver. Aqui também, ó, nada a ver. Eles não se encaixam. Eles são ângulos diferentes. Portanto, minha gente, essas figuras não são semelhantes, ok? Porque os lados correspondentes não são proporcionais e porque os ângulos também são diferentes, certo? Eu peguei como exemplo lá durante a aula com Tainara, eu peguei e fiz o seguinte, ó, o lado é D e o lado é LK, que seriam, né, correspondentes aí pela apresentação da figura. Então, peguei 4 está para 2, ou seja, é uma divisão, 4 para 2 é 2. Aí eu pego esse outro lado aqui, é 4 e aqui é 3. Então, quando eu faço a mesma divisão, 4 está para 3, dividindo vai dar 1,33. Então, não deu o mesmo número. Se fossem semelhantes, a razão seria sempre a mesma. E aí a gente ia chamar de razão de semelhança. Seria 2 ou seria 3, enfim, o número que desse aí, certo? Mas, agora que eu já vi isso com vocês, eu vou parar um pouquinho a gravação. Vocês não vão nem perceber, né? Porque eu só vou montar umas coisinhas aqui para mostrar. Pronto, voltei a gravação. Eu fiz aqui 2 triângulos, tá certo? Um triângulo ABC, que o Bzinho sumiu aqui, e um triângulo TEF, o F também sumiu ali. Então, vou fazer o seguinte. Esses 2 triângulos, aparentemente, eles são congruentes, tá? Mas aí eu vou fazer uma coisinha aqui. Que eu vou mexer com esse triângulo. Deixa eu pegar aqui na setinha para poder mover. Deixa eu ver se eu consigo mover esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo, ó. Deixar nessa posição. E vou encaixar aqui, ó. Vejam que encaixou direitinho. Se encaixou direitinho, ele tem exatamente a mesma forma, o mesmo tamanho. Então, eles são triângulos congruentes, ok? Então, ó, olhando assim fica mais, né? Se eu fosse medir aqui os lados, eu ia ver que são todos iguais. Ó. O lado B é 5, lado D também é 5, lado C é 4, lado E também é 4. E lado A é 3 e lado F também é 3. Beleza? Então, aqui temos exemplo de 2 triângulos
tá? Deixa eu pegar a setinha de novo para poder movimentar. Então, 2 triângulos semelhantes. Aliás, também são semelhantes, né? Porque só a forma já garante que é semelhante. Mas no caso, além disso, ele é congruente. Então, a gente prefere nomear como congruente, ok? Vou dar outra paradinha e fazer outra figura. Pronto, ó, bem rapidinho, tá? Voltei aqui. Fiz esses 2 triângulos. Então, a gente vai observar aqui, já estamos vendo de cara que eles não são congruentes porque eles não têm o mesmo tamanho, tá? Então, tem nem o que verificar nesse sentido. Eu vou movimentar, deixa eu ver se esse ou outro, tá? Deixa eu pegar a seta. Deixa eu ver se eu movimento esse aqui. Ok, foi. Então, movimentei. E vou encaixar aqui, ó. Encaixa perfeitamente, mesmo ângulo. Aqui também ele encaixa direitinho. E aqui ele encaixa direitinho. Então, tem todos os ângulos iguais? São triângulos semelhantes, ok? Se a gente for ver razão de semelhança entre os lados, vamos ver aqui. Deixa eu medir cada lado, certo? Eu tenho aqui, ó, D é 6, A é 3. O lado E é 10, B é 5. E o lado F é 8 e C é 4. Vamos fazer o seguinte. Se eles são semelhantes, tem uma razão de semelhança. Então, a gente vai fazer o seguinte. Os lados correspondentes, tá? Então, esse lado vertical com esse outro aqui. Então, 6 dividido por 3, 2. Lado hipotenusa, né? Que é oposto ao ângulo reto. Então, 10 dividido por 5, 2 também. E 8 dividido por 4 também vai dar 2. Então, nós descobrimos aqui a razão de semelhança, tá? Então, esses 2 triângulos são semelhantes e a razão de semelhança é 2. Vou escrever isso aqui e vou voltar. Vamos lá, continuando, eu baixei aqui esse triângulo para a gente poder observar o que está escrito aqui. Então, todos os ângulos têm a mesma medida, como já comprovamos movimentando aqui as figuras. Os lados correspondentes são proporcionais, né? Visto que quando eu pego esse lado proporcional D em relação a A, 6 dividido por 3 dá 2. O lado E dividido por B vai dar 2 também, porque 10 dividido por 2 por 5 dá 2. E o lado F dividido por C dá 2. Então, portanto, esses termos são semelhantes e a razão de semelhança do maior para o menor é 2. Eu coloquei isso aqui, chamei a atenção, por quê? Porque a razão de semelhança a gente pode ver do menor para o maior, que seria 1 sobre 2. Ou do maior para o menor, que no caso foi 2. Porque se eu pegasse, por exemplo, 5 sobre 10, simplificando, ficaria 1 sobre 2. Se eu pegasse 3 sobre 6, simplificando, ficaria 1 sobre 2 também. E 4 sobre 8, também simplificando, daria 1 sobre 2. Então, eu quis chamar a atenção aqui. Nós fizemos a razão de semelhança do maior para o menor. Vou parar de novo a gravação, ver se tem mais alguma coisinha pra... Bem, pessoal, foi isso mesmo, tá? Então, era o que eu queria colocar para vocês. E, como sempre, eu gosto de fechar com uma frasezinha. Então, aí está. Vamos lá. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Gente, a educação é algo, né? A aprendizagem, a educação aqui está muito amplo, né? Porque nós temos a educação religiosa, nós temos a educação familiar, nós temos a educação escolar. Então, existem vários tipos de educação, né? Aquela educação que vem do berço, né? E você traz para a escola, para a igreja, para a sociedade, enfim, para todo lugar. Mas também, falando em educação no nosso sentido aqui, tá? Da aprendizagem. Então, aprendizagem é algo que ninguém tira da gente, tá? Uma roupa se gasta, né? Você faz doação antes que ela vire lixo, né? Então, você não abusou de uma roupa, você tem pessoas que precisam, então a gente dá. Se a roupa rasgou, não serve mais, a gente vai jogar no lixo, né? Ou vai servir para limpeza, sei lá o que. Mas o que a gente aprende, ninguém tira, porque fica aqui, ó. E aqui também no coração. Porque muitas coisas nós aprendemos e nos ensinam a conviver com as pessoas. Por exemplo, a Bíblia, né?
nos ensina como fazer a vontade de Deus, nos ensina a amar o próximo, a perdoar. Deus é amor. Jesus Cristo ele veio perdoar a todos através do grande amor que ele deu a sua vida por nós. Então, assim, vale a pena aprender. Quem aprende não perde. E, mais uma vez, eu faço o convite. Os que não estão participando das aulas online, os que não estão fazendo atividades, ainda dá tempo. Acordem, vamos lá, reajam. Nós estamos aqui. Nós, todos os professores, nós, todos da equipe dirigente, nós, todos os funcionários da escola. Mas principalmente nessa fase agora, pedagógica, equipe gestora e professores, estamos aqui, prontos para auxiliar vocês no que vocês precisarem. Agora, precisamos de vocês junto conosco. Precisamos que cada um faça a sua parte, porque estamos aqui para ajudar a todos, para chegar como se a gente estivesse atravessando uma correnteza. Nós estamos juntos. Estamos lá segurando a corda, puxando de todo jeito, querendo que todos cheguem até o fim, tá? Então esse é meu recado mais uma vez para vocês, tá? E tá aqui minha aula, e semana que vem nós temos aula online de novo, vamos falar Teorema de Tales. Beijão, Deus continue abençoando e protegendo a todos nós e nossos familiares também. Professora Josanilda Abreu. Tchau, tchau. Eita, acho que eu não gravei. Gravei.